Meus irmãos, mesmo dentro do círculo evangélico, ainda há uma pregação que coloca Deus a serviço da vontade humana. É mais ou menos assim: se você fizer tal campanha, Deus vai agir. Campanha de 7 dias. E no 7º dia, Deus vai fazer. Se você jejuar tantos dias, Deus é obrigado a te responder. Jejua 7 dias. Jejua 15 dias e Deus vai te responder. Tem pregações que dizem que se você tiver fé suficiente, nada te será negado. Sabe o que é isso? Colocar Deus como submisso a nós. Esse tipo de coisa coloca Deus como submisso a mim e a você. Esses discursos tiram a centralidade de Deus. Transforma a graça em um produto que pode ser comprado com práticas religiosas. Quando a gente vê na Bíblia, a Bíblia nos diz que a graça do Senhor conduz o pecador para o caminho da glória. Imagine um homem se afogando em alto mar, inconsciente. Ele não consegue nadar, ele não pode nadar, até porque ele está inconsciente. Ele não pode gritar, ele não pode pedir ajuda. Alguém mergulha, o resgata, respira por ele e traz ele de volta à vida. Essa é a graça de Deus. Ela salva o homem espiritualmente. E você não fez e não é capaz de fazer absolutamente nada para que fosse salvo. O diácono Johnny dá um pulinho na igreja do lado, mas pede mesmo assim. Obrigado. Eles são empolgados lá cantando, né? O primeiro capítulo de Efésios fala do amplo alcance do plano de Deus. Inclui o universo todo, mas salva apenas os eleitos. O capítulo 2 mostra como esse plano se aplica na nossa vida. Paulo fala da nossa posição em Cristo e eu queria lembrar os irmãos. Eu sei que esse é um assunto comum para você. E eu estou pregando já há 4 semanas, esse é o 4º sermão, sobre a Reforma Protestante, ou melhor, sobre temas da Reforma Protestante. Só a Escritura, só a fé, só Cristo. Hoje é só a graça. E é natural que quando a gente chega nessa mensagem, ou na 4ª mensagem, eu não quero ficar aqui repetindo para os irmãos tudo que eu já venho pregando há 3 semanas. E essa é a 4ª. A série de sermões. Mas eu quero só lembrar você de algumas coisas. Eu quero lembrar que o homem sem Deus está morto espiritualmente. Espiritualmente morto. Antes de Cristo, nós queríamos só as coisas miseráveis que nos levavam à morte. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais antes ou enquanto Deus não der a ele vida. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede, porque ele está morto. E sem Jesus você era um cadáver. Você estava morto. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Você estava separado de Deus. Da mesma maneira como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. E você estava morto por causa do pecado. O incrédulo, o ímpio, o não crente, ele não está apenas doente, ele está morto. Morto. E a mensagem da graça é a mensagem que diz: só Jesus pode dar vida.
A mensagem da graça é a mensagem que nos coloca no nosso lugar. Homens desobedientes. Homens que vivem para o mundo. Homens que vivem para o diabo. Homens que vivem para a carne. O homem sem Deus é totalmente depravado. O homem sem Deus está condenado. Nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Deus nos ofereceu vida. E o texto nos fala, a partir do verso 4, que Deus nos amou, irmãos. Deus nos amou. Deus é amor. Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, torna-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça. E essas riquezas tornam possíveis a salvação do pecador. Você já parou para pensar que você foi amado e é amado por Deus? Que preciosidade isso. Que existe um Deus soberano, dono de todas as coisas, que nos trata pessoalmente e nos mostra claramente todos os dias da nossa vida que Ele nos ama. E nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo não apenas fala sobre a salvação, mas ele fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E ele fala de 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Amor, misericórdia, graça e bondade. A palavra de Deus nos fala que Deus nos ressuscitou. Porque a ressurreição para nós não é uma possibilidade, irmãos. É uma realidade. Nós fomos ressuscitados em Jesus. Mas pastor, eu nem morri ainda, eu sei. Mas você tem essa garantia. O texto também diz no verso 6 que Deus nos exaltou. Olha que coisa. Nós não apenas saímos da sepultura e fomos ressuscitados. Nós fomos exaltados. Porque nós estamos unidos a Cristo. E olha que interessante. Nós não fomos exaltados porque nós somos dignos de exaltação. Nós somos exaltados exatamente porque Deus nos amou e nos ressuscitou. E Ele nos colocou no lugar de honra. Ele nos colocou no lugar de filhos. E do verso 7 ao verso 9. O que nós temos é que Deus nos guardou. Deus nos amou. Deus nos ressuscitou. Deus nos exaltou. E Deus nos guardou. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a graça de Deus. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente e não uma recompensa. A salvação não pode ser ganhada pelas obras. Isso está claro no texto. Mas olha o que Deus fez com você. Deus com sua graça te amou. Deus com a sua graça te ressuscitou. Deus com a sua graça te exaltou. E Ele te guardou. Deus pega você pelos braços, coloca você num lugar de proteção, de cuidado e de graça. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. O fato de termos sido alcançados pela graça não nos coloca numa posição de estarmos plenamente bem. Não, nós estamos sendo trabalhados. Deus não terminou de escrever o último capítulo da nossa história. E olha, Deus escreve histórias muito melhores do que você. Eu sei que a sua vontade é de controlar a sua história. Eu sei que a sua vontade é de ser soberano sobre si mesmo. Mas Deus escreve histórias muito melhores. Deus faz coisas que a gente nem consegue expressar. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, diz a Bíblia. Deus está
esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O cinzel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. E Deus nos coloca na bigorna do ferreiro para fazer-nos de um instrumento trincado e enferrujado, um instrumento útil para a sua obra. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim, mas o começo. O mesmo poder que tirou você da sepultura, lhe deu vida espiritual, pode agora santificar a sua vida, para que você possa ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Deus trabalhou em Moisés 80 anos, para usar ele 40. Deus trabalhou em José antes mesmo de levá-lo ao trono. Deus treinou Davi no deserto antes de colocá-lo no trono de Israel. E Deus está nos treinando dia a dia para nos levar ao serviço que Ele tem para nós. E sabe como o texto termina? O texto termina assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus termina nos usando, irmãos. Não foram as obras que nos salvaram. Não foram. Foi a graça. Essa é a mensagem da Bíblia. A graça nos salvou. Eu estava morto e fui levantado pelo Senhor. E Deus me molda, trabalha na minha vida todos os dias, para que eu seja usado por Ele na vida de outras pessoas. E eu vou reforçar o que eu disse, até porque tem a ver com o nosso sermão. Está no nosso sermão. Seus dons, seus talentos, eles não têm propósito se não forem para o serviço de outras pessoas. Não tem. Meus irmãos, é muito mais cômodo ficar em casa. É muito mais cômodo não assumir funções na igreja. É muito mais cômodo não assumir problema na igreja. Mas sabe por que você sai de casa, assume funções, tarefas? Sabe por que você serve a Deus apesar de tudo? Porque só há propósito assim. Só. Quando eu consigo olhar para o outro. Quando eu consigo olhar para o outro além de mim, além dos meus filhos, além da minha esposa. Olhar para aqueles que sofrem, para aqueles que têm dificuldades, para aqueles que lutam dia a dia e falar: eu quero ser útil na vida dessas pessoas. Só a propósito, irmãos, quando a gente consegue compreender que Deus nos libertou, Deus nos salvou para que nós sejamos usados no reino dele. Ele vai trabalhando dia a dia na nossa vida, até que a gente vai sendo usado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, sendo instrumentos na vida de outras pessoas. Paulo está falando de obras que são resultados da salvação. Elas são obras, elas são boas obras. E aqui é um contraste com aquelas obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Essas obras devem ser vistas em nós, as boas obras. Não para nossa exaltação, não para nossa glorificação, mas para a glória de Deus. Elas são preparadas de antemão por Deus, a Bíblia diz. Enquanto o descrente anda segundo o curso deste mundo, o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Isso significa que Deus tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse plano que Deus traçou para nós. Entenda, Deus já fez uma grande obra na sua vida. Você não trabalha para ganhar essa obra. Você trabalha porque Deus já fez. Deus já moldou seu coração. Deus já tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus já te deu vida. Você não precisa fazer nada para conquistar isso. Jesus já conquistou. E Ele
te chama a participar dessa obra, irmãos. Isso é um privilégio. Eu sou alguém muito feliz, irmãos. Eu sou muito feliz. Porque eu passo a minha semana servindo ao Senhor. Entende? É um privilégio gastar a minha vida. Porque eu fui alvo da graça. É um privilégio gastar os meus dias para Deus. Porque Ele fez a obra maravilhosa por mim. E eu preciso entregar o melhor para Ele. Você consegue entender o que Deus fez em você? Você consegue entender a grandeza, da proeza de Deus na sua vida? O mundo, irmãos, não pode determinar o sucesso da igreja. Nós já somos bem-sucedidos. Nós já somos alcançados pela graça. Eu não preciso ter carro, casa, dinheiro, para chegar ao final da minha vida e dizer, eu fui bem-sucedido, eu fui feliz. Eu posso não ter absolutamente nada. Eu tenho a graça. Eu tenho a graça. Essas coisas passam, irmãos. São úteis neste mundo, mas passam. O que nos preserva é a graça. Uma igreja saudável, apesar das suas diferenças, cresce e se fortalece por causa da graça. E eu estou finalizando já, mas eu queria dizer para você que as grandes proezas de Deus, a grande manifestação da graça de Deus, acontece no dia a dia. Você não precisa de um grande milagre para ver a graça do Senhor. Você já é um grande milagre. Você não precisa que algo grande aconteça na sua vida para que você reconheça Deus. Você pode reconhecê-lo no café que você toma todos os dias. Você pode reconhecê-lo no seu filho dormindo. Você pode reconhecer Deus e a graça de Deus ao deitar na sua cama com a sua esposa, com o seu marido. Você pode ver a graça de Deus com a saúde, ou às vezes até a falta da saúde. Meus irmãos, Deus se manifesta no dia a dia. A graça de Deus é uma mensagem que nos faz ver que eu acordo, que eu levanto e que eu vou dormir debaixo dessa graça. Ter força para trabalhar, o ar que eu respiro, os meus filhos, a minha esposa, a minha família. Isso tudo é graça. E às vezes a gente fica esperando que Deus faça algo grande, que Deus nos coloque no lugar de honra. A gente já está no lugar de honra, irmãos. Lugar de honra para nós não é o palco. Lugar de honra para nós é o dia a dia servindo a Deus. E conseguindo olhar a vida através dos olhos de Deus. Talvez você não tenha experimentado essa graça ainda. Ou talvez você não tenha percebido a grandeza dessa graça. Você é miserável, pecador. E talvez você esteja vivendo debaixo de um jugo. Sabe aquela pessoa que tenta o tempo inteiro provar que ela é capaz? A gente não precisa disso. Eu não preciso provar a minha capacidade para Deus. Ele não precisa disso. Talvez você não esteja ainda debaixo dessa graça. Talvez você esteja vivendo de 7 dias de jejum, 15 dias de jejum para conseguir as coisas de Deus. Não, irmãos. A gente não jejua por isso. Você, como cristão, foi ressuscitado, exaltado por Deus. E Deus te fez assentar no trono com Jesus. Não no patamar de Jesus, mas no lugar de honra. Para que você seja o troféu de sua graça por toda a eternidade.
Essa série de sermões tem como objetivo nos fazer ver, irmãos, que nós servimos a Deus com alegria, mas nós fazemos isso porque fomos alcançados. Você tem fé porque foi dada por Deus. Você tem a palavra de Deus porque foi dada por Deus. Você tem Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. E você tem a graça, que foi um presente de Deus. E isso nos faz servir com alegria. Porque depois que eu entendo tudo isso, depois que eu percebi tudo isso, depois que eu entendi essa graça, eu vou servir. Eu vou servir. Porque eu consigo entender o propósito e eu quero que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma graça. Boas obras que Deus preparou antes, de antemão, para que andássemos nelas. Você é agraciado por Deus. Você não é merecedor, mas é agraciado. É exatamente sobre isso que é a graça. Favor imerecido. Semana passada nós falamos sobre Cristo, né? E acho que a gente poderia até parar a sequência de sermões ali mesmo. Eu não sei para os irmãos, mas aquilo foi tão forte. E falar sobre Cristo é uma mensagem que mexe conosco. E falar sobre graça é uma mensagem que nos acalma. A mensagem de Cristo, ou tendo Cristo como foco, nos anima, nos agita. E a graça nos acalma. A graça faz a gente sair desse mundo agitado. A graça faz a gente sair da nossa cabeça agitada. A graça nos coloca no lugar de tranquilidade, de paz. Porque eu fui alcançado pelo Senhor. Que você saia daqui em paz. Porque você foi alvo da graça de Jesus. E não há problema neste mundo. Não há nada neste mundo que seja maior do que a graça do Senhor sobre a sua vida. E ela te acompanha em todos os lugares em que você estiver. Por isso, saia daqui com paz. Você é agraciado pelo Senhor. Amém.